Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, que faz com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu vou conversar com o Dr. Murilo Batista, advogado, que faz parte aqui do Sindicato dos Bancários de Petrópolis, e a gente vai falar sobre a redução dos processos no Ministério do Trabalho. Vamos entender um pouquinho melhor essa coisa. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente. A gente adora divulgar, conversar com o senhor para poder levar para o nosso telespectador informações sobre o trabalho, sobre a vida do trabalhador. Vamos começar sobre o básico, assim. A gente sempre começa do básico para depois ir crescendo, né? O que é o Ministério do Trabalho? Ainda existe? Bom, o Ministério do Trabalho existiu, né? Existiu. Pelo governo Bolsonaro, ele foi extinto, né? E foi acoplado em 3 ministérios, salvo engano, da Economia, da Cidadania e da Justiça e Segurança Pública. Então ele foi partido e cada parte dele foi para um ministério desse. Entendi. Vou fazer uma pergunta de ordem prática. Para o senhor, advogado, que trabalha com causas trabalhistas, o que isso mudou? Bom, veja bem, para o advogado trabalhista, num primeiro momento, essa alteração não tem impacto. Por quê? A gente, de uma forma geral, faz uma confusão entre Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho. Ótimo! E são coisas distintas. O advogado trabalhista, os processos, as demandas judiciais se dão a nível de Justiça do Trabalho, que é um órgão específico do Poder Judiciário. Que não tem relação com o Ministério do Não Trabalho? tem relação com o Ministério do Trabalho. O Ótimo. Ministério do Trabalho é um órgão pertencente ao Poder Executivo. Foi, né? Pertencente ao Poder Executivo, então são coisas completamente distintas. Por que as pessoas confundem que tanto? É muito comum essa confusão, né? Mas o Ministério do Trabalho tinha como competência traçar políticas para a melhoria do trabalhador, fiscalizar o cumprimento da lei em relação às empresas e aos trabalhadores, cuidar de questões de ergonomia de trabalho, de saúde do trabalhador. Tudo isso era atribuição do Ministério do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, ela é um órgão do Poder Judiciário que julga os processos que são submetidos a ela pelos trabalhadores, pelos sindicatos e também pelo Ministério Público do Trabalho. Certo. Qual é a relação direta entre o Ministério e o nosso trabalhador? Bom, o Ministério do Trabalho trazia uma fiscalização para verificar o cumprimento do salário mínimo, o cumprimento de jornada de trabalho, o cumprimento de fornecimento de equipamentos de proteção individual quando são atividades insalubres. Ele estabelecia quais são as atividades insalubres através de portaria, de normas regulamentadoras. Tudo isso vinha através de normatização do Ministério do Trabalho. Quer dizer, o Ministério do Trabalho, como um todo, a grosso modo, visava resguardar os direitos dos trabalhadores. Certo. E aí, quando os direitos do trabalhador não são resguardados, a gente entra na Justiça do Trabalho. Exatamente, é isso? exatamente. O Ministério isso. tentava evitar o trabalho da Justiça. Exatamente. O Ministério do Trabalho tinha, inclusive, um setor de mediação entre os sindicatos, entre o trabalhador e o empregador, para evitar a demanda, para resolver a questão pela via administrativa e para que a coisa não chegasse na Justiça do Trabalho, que é muito sobrecarregada. Maravilha. Então, Justiça do Trabalho é onde trabalhadores reclamam seus direitos. Exatamente. Sonegados, certo. eventualmente sonegados. Ok. O que são, em via de regra, processos trabalhistas? Bom, o processo trabalhista é o meio pelo qual o Poder Judiciário vai apreciar aquela demanda, vai apreciar aquela queixa do trabalhador, aquela colocação que ele faz ao Judiciário. O processo é o meio para que o juiz aprecie aquela demanda. Maravilha. Quais são os principais tipos de processos que o senhor entra cotidianamente lá na prática do escritório? Bom, no dia a dia da Justiça do Trabalho, a gente tem muita demanda de hora extra. Era uma situação para a categoria bancária hoje resolvida, né?
mas era uma situação muito latente, excesso de trabalho, como para as outras categorias também permanece. Então a Justiça do Trabalho ela depende muito, por exemplo, do setor da região geoeconômica. Uma região industrial vai ter um tipo de demanda, uma região de comércio vai ter outro tipo de demanda. Mas o básico, via de regra, são horas extras, são discussão de vínculo empregatício, porque ainda permanece muita relação de emprego mascarada numa relação de autônomo, numa relação de uma pessoa jurídica, que na verdade é uma relação de emprego, né? Ainda que hoje com a reforma trabalhista tenha sido flexibilizado, mas ainda há essa fraude, essa máscara de uma relação verdadeira. Então isso é o que a Justiça do Trabalho sempre apreciou. Horas extras, vínculo de emprego, desvio de função, equiparação salarial, isso dia a dia é que vem assim como carro-chefe. Curiosidade, digamos que a empresa obriga que você seja PJ, né? Mas trabalha todo dia com horário regular. Isso é um emprego mascarado, não é isso? É um emprego mascarado, é uma forma de você fraudar a aplicação dos preceitos decorrentes da CLT que regulam o vínculo de emprego. A pessoa tem uma PJ, mas ela só tira nota fiscal para aquela empresa sequencial, todo mês, com habitualidade. É a própria pessoa que trabalha, não tem empregado. Então isso realmente visa mascarar a verdadeira relação jurídica. Maravilha. A gente sofreu uma reforma trabalhista. Profunda. E é estranho dizer a palavra sofreu com a reforma. O que se espera de uma reforma é que a gente seja beneficiado com ela. Perfeito. Mas nesse caso é que a gente sofreu no Brasil uma reforma trabalhista. O que mudou na prática, né? O que mudou teoricamente com relação aos processos trabalhistas? Bom, teoricamente. Teoricamente, o que essa reforma fez? A meu ver, flexibilizou alguns direitos que eram consagrados para o trabalhador. O trabalhador perdeu e ele não tem noção de quanto ele perdeu. No dia a dia, quando ele precisar, ele vai ver que ele perdeu muito com essa reforma. Agora, eu tenho 30 anos de Justiça do Trabalho. Embora não aparente. Não aparente, é quase a minha idade, hein? Eu tenho 30 anos de Justiça do Trabalho. E o que a gente vê estatisticamente é que a demanda não é causada pelo sindicato, não é causada pelo trabalhador, como se propagou como mote para a reforma, para enfraquecer os sindicatos. O sindicato sobrecarrega a Justiça do Trabalho, o sindicato demanda muito, mas eu tenho isso estatisticamente. A demanda, o processo trabalhista não é causado pelo sindicato, muito menos pelo trabalhador, mas sim pelo mau empregador. O mau empregador sonega hora extra, sonega o salário igual para os trabalhadores. Então, ele é que causa a demanda. O trabalhador vai para a Justiça do Trabalho, não é incentivado pelo sindicato, mas sim porque o mau empregador gerou ou lesou o direito dele. Por isso é que ele procura. Então, a ideia de que o sindicato sobrecarrega, o sindicato divulga a demanda, estatisticamente, para mim, é completamente equivocada. Quem causa demanda e faz com que o trabalhador procure a Justiça do Trabalho, que tenha milhares de processos, é o próprio empregador, o mau empregador. Então, a gente está dizendo, com todas as letras, que o problema da Justiça do Trabalho estar sobrecarregado é porque empresários continuam sonegando direitos. E aí, individualmente, caso a caso, o trabalhador precisa entrar na justiça. Exatamente. Aquela empresa grande com um monte de trabalhador não resolve fazer as coisas corretas e um a um vai entrando. E o que a gente percebeu então, se eu estiver equivocada, me corrija, mas uma linguagem bem para todo mundo entender, porque foi isso que ficou dentro da minha cabecinha, foi assim: a gente culpa o pobre do trabalhador mais uma vez. E os sindicatos. E os sindicatos e cria uma reforma. Exatamente. Maravilha. Entendi o que teoricamente aconteceu. Na prática, o que mudou com a reforma trabalhista? Bom, principalmente, a gente não pode deixar de reconhecer que, como todas as profissões, existem maus colegas, maus profissionais, que se utilizavam da Justiça do Trabalho com demandas exageradas,
com demandas que não era aquilo que o trabalhador realmente queria, né? Processos que tratavam de situações que não eram correspondentes à realidade. A gente tem que reconhecer que isso durante muito tempo aconteceu, né? Maus profissionais que não faziam a coisa como ela deveria ter sido. Isso provocou uma enxurrada muito grande de ações e o objetivo da reforma era também esvaziar a justiça do trabalho, que vinha sobrecarregada. E eu acho que a reforma conseguiu isso, porque a reforma trouxe para o direito do trabalho dois aspectos que não existiam. Quer dizer, o trabalhador, quando buscava a reparação da lesão do direito dele, o risco que ele tinha na justiça do trabalho é não ter a reparação do direito dele. Então, somente por uma questão processual, de não fazer uma prova adequada, de não ter meios para custear uma perícia necessária para aquela demanda, mas ele não tinha reconhecido o direito dele. Hoje, a reforma trouxe para o processo de trabalho dois aspectos, que é o pagamento de custas judiciais pelo trabalhador, dificultando a concessão da gratuidade de justiça, que ela era inerente ao processo de trabalho, hoje ela tem que ser provada pelo trabalhador para que ele tenha a gratuidade, e não tendo a gratuidade, além de pagar as custas, ele tem que pagar o que se chama honorários de sucumbência, ou seja, como o advogado, por um preceito constitucional, é indispensável à justiça, também na justiça do trabalho, o trabalhador precisa de um advogado para buscar o seu direito. Não existe no Brasil essa coisa de vou advogar em causa própria. Existe, mas aí a lesão é no direito do advogado. Aí ele advoga em favor dele mesmo. Certo. Em causa própria. Mas para o trabalhador precisa do advogado. Certo. E quando, antes da reforma, o direito dele não era reconhecido, ele ficava só naquilo. Hoje, ele não tendo a gratuidade, ele vai ter muito ônus que eu preferia explicar no outro tópico para a gente poder se aprofundar. Então vamos com calma. Eu vou fazer um breve intervalo. A gente volta dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada, merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Murilo, que vai continuar falando sobre a questão dos processos na Justiça do Trabalho. Interrompemos o primeiro bloco para a gente agora com calma explicar quais seriam as custas que agora podem vir a ser responsabilidade do trabalhador quando entra com o processo. Bom, hoje, obrigatoriamente, ele quando entra com a demanda, ele tem que estabelecer o valor daquela demanda. Ele tem que ter um pedido com o valor certo. Por exemplo, 50 mil reais ele está cobrando de horas extras. Se ele perder essa demanda totalmente, ele vai pagar custas de 2% em cima do valor de 50 mil reais. Não tendo a gratuidade de justiça, ele tem esse ônus. E pior, ele pode ser condenado também a pagar em cima dos 50 mil de 5 a 15% de honorários ao advogado da empresa.
Então, essa demanda que antes poderia ficar com um resultado negativo dele não receber o direito dele, hoje, ele, além de não receber, ele pode ser condenado a pagar até 15% de honorários e mais 2% de custas em cima do valor do que ele pede. Isso doeu no bolso. Doeu no bolso, inibiu sobremaneira as demandas, né? O trabalhador hoje ele tem receio de entrar com ação, ele tem receio de entrar com ação e reduziu muito as demandas trabalhistas. Reduziu só em quem queria ganhar alguma coisa a mais, reduziu naquele que tem certeza, mas que está morrendo de medo de perder. Nas duas hipóteses. Aquele que, na linguagem do dia a dia, né, a gente dizia que floreava uma ação trabalhista, jogava barro para ver se colava, esse desapareceu. Certo. Esse tipo de prática, com a reforma, realmente desapareceu. Agora, aquele que tem certeza do direito também tem receio, porque ele precisa levar uma testemunha, ele precisa fazer uma perícia, quer dizer, ele precisa dar ao advogado meios para fazer prova daquilo que ele diz. Certo. E nem sempre as pessoas querem ir como testemunha, querem se dispor a depor. Então, ele tem o direito, mas ele tem dificuldade de provar. E se ele não provar, ele vai perder e vai pagar. Na Justiça do Trabalho, você é arrolado como testemunha. Assim você é arrolado, é. Isso. E aí você não pode faltar. Sim. Tá, tô falando isso porque muito antigamente eu fui arrolada como testemunha num processo de trabalho em que eu tinha que comprovar que uma colega jornalista que trabalhava numa TV trabalhava muito mais do que se dizia. São aquelas horas extras. São as horas extras. Isso foi em 1900 e eu era bem mais novinha. E aí, nesse caso de que a pessoa tem preocupações, ela não pode simplesmente arrolar as testemunhas? Podem, mas veja bem, é um dever de cidadão e a testemunha vai a juízo para falar a verdade. Ela tem um compromisso legal de falar a verdade, sob pena de pagar multa e ser presa. Isso, eu me lembro disso que eu li. O juiz faz assim, essa advertência. Se você não for, você pode ser presa. Eu morri de medo daquele papel. Exatamente. Então a testemunha é intimada a comparecer. Mas, quando ela não vai por livre e espontânea vontade, e ainda que a obrigação seja de dizer a verdade, mas ela pode se omitir, ela pode ficar em cima do muro, ela pode se esquivar de responder em favor daquela pessoa que a arrolou compulsoriamente, né? Porque a arrolada ela vai compulsoriamente, indo compulsoriamente, ela não fica muito à vontade, né? Às vezes a pessoa trabalha ainda e o ex-empregado está movendo a ação, e aí, ainda que aquilo que o ex-empregado diga seja verdade, mas a testemunha que mantém o vínculo fica receosa de botar o próprio contrato dela em risco, falando a verdade. Então fica em cima do muro, se esquiva, porque estamos diz que numa não sociedade lembra. Tem 13 milhões de pessoas desempregadas. Exatamente. Então nós temos os nossos receios quando o assunto é a nossa vida profissional, é verdade. Então falamos das custas. Além das custas, os honorários da outra parte. Exatamente. O que mais fez com que, vamos colocar entre aspas, mas de uma forma bem popular, fez com que muitos trabalhadores honestos e dignos que deveriam estar requerendo seus direitos corressem da Justiça do Trabalho? Bom, além dos riscos com as custas e honorários, né, a gente teve uma alteração que, por exemplo, na categoria bancária era de suma importância, né, que era a questão da incorporação dos benefícios ao contrato de trabalho. Alguns benefícios, uma gratificação de função recebida ao longo de um tempo, né? E aí os princípios da habitualidade, da estabilidade econômica do trabalhador faziam com que aquilo se incorporasse ao contrato de trabalho dele, que o empregador não pudesse mais tirar aquilo do contrato. E a reforma acabou com isso. A gente tem muito exemplo, por exemplo, de gerente bancário, uma gerência média, em que ele exerce vi exemplos práticos, gerente com 15, 20 anos de exercício da função, que por razões, às vezes até pessoal com o gestor da agência, foram descomissionados, foram retirados do cargo depois de 10, 15 anos e perderam o valor da gratificação de função, que antes da reforma, em razão desse tempo, seria um direito de incorporar. Bom, a função é do empregador. O gestor não quer você mais nessa função. Você vai fazer outra função, mas você vai manter o seu ganho, você vai ter incorporado aquilo que você ganhava. Quer dizer, você não tem um prejuízo econômico.
Hoje, isso não mais acontece. Então, na categoria bancária era muito comum. Mas quando você atende um bancário, eu fui destituído porque eu fiquei 6 meses de licença, voltei e perdi o cargo. Como é que eu faço? Infelizmente não faz. E aí o advogado que dá a notícia é que é crucificado. Mas não incorpora, eu já tive pessoas se assustando, mas incorporado. Eu falei, incorporado. Mudou com a reforma. E aí não abre mais processo, não adianta Não mais adianta abrir entrar com processo. Porque mudou. Porque mudou. O direito a incorporar expressamente não acontece mais. Isso é um exemplo do dia a dia do bancário. E que com certeza, se você ganhasse 1.000 e tem bonificação de mais 1.000, já era. Seu salário é 2.000, você está acostumado com 2. E aí de um dia para outro, você volta a ter 1.000 e não tem o que fazer. É isso, né? É isso, exatamente. Eu tive exemplo concreto de bancária que ganhava em torno de 12 a 13 mil reais e voltou a ganhar 4 mil reais. 16 anos com um salário desse nível, com o nível padrão salarial Sim. dessa faixa, e teve que se adaptar, voltar a 3 ou 4 mil reais. E é isso aí. E tem que se adaptar porque não tem jeito, porque não tem como requerer. E isso aí, você, telespectador, que eu adoro, porque eu adoro fazer o que eu faço, sou extremamente feliz do lado de cada câmera. Continua sem correr atrás de sindicatos, continua sem entender o que está acontecendo, sem estudar o que é reforma trabalhista e todas essas questões. Doutora, a gente está chegando no final do programa e aí, como é que a gente pode falar para o telespectador, né, que nos assiste toda semana, quando é o melhor momento dele entrar com o processo ou não? Como é que ele tem que fazer quando ele percebe que os seus direitos não estão sendo cumpridos, para talvez também não chegar a precisar lá da Justiça do Trabalho? Tentar uma intermediação, o meio do caminho, é acompanhar a documentação, é o quê? Bom, ele precisa sempre acompanhar a documentação, né? Ter cópia, ter acesso às informações para ver se os direitos dele estão sendo observados, né? Agora, hoje o que a gente recomenda é o seguinte: se o direito foi sonegado, procure um advogado, normalmente na entidade sindical que o representa, porque o advogado dos metalúrgicos, por exemplo, da categoria metalúrgica, advogado dos sindicatos bancários, os advogados de sindicatos, para aquela categoria, naturalmente, eles têm uma expertise maior sobre aquele assunto. Ele conhece a convenção coletiva, ele conhece o acordo coletivo, ele tem os precedentes daquela situação. Da jurisprudência. A jurisprudência, às vezes até da própria empresa em que o trabalhador mantinha o vínculo. Certo. Então, normalmente a entidade sindical tem um departamento jurídico aparelhado, com expertise, para dar uma boa assistência jurídica nesse aspecto. E a gente recomenda o seguinte: precisão cirúrgica. Hoje na Justiça do Trabalho a gente tem que entrar com aquilo que a gente realmente tem perspectiva de ganhar, de ter êxito. Não procurar assim se envolver pela rádio peão. Você tem que pedir isso, tem que pedir aquilo, isso é assédio. Procura se informar o que é o assédio moral, o que realmente caracteriza como lesão de direito, para pedir aquilo que ele tem chance de ganhar. E se ele tiver precisão cirúrgica, ele vai ter êxito na demanda trabalhista. Maravilha. Doutor Murilo, mais uma vez, muito agradecida. É sempre um imenso prazer gravar com o senhor. Obrigada a você que ficou em casa, assistindo a gente está de volta na próxima semana com um novo programa, sempre tentando levar para vocês informações que ajudem no dia a dia de todos nós trabalhadores. Obrigada de verdade. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço grande, até lá. Tchau, tchau.